Olá pessoal, eu me chamo Paulo e aqui eu vou trazer para vocês uma série de vídeos, sobre a melhor forma da gente trabalhar então de forma colaborativa, utilizando os diversos programas que a gente tem aí, tá? Primeiramente, então vou exemplificar aqui para vocês uma questão que sempre acaba dando uns probleminhas, nos projetos, que é a parte das coordenadas, tá? Então, vamos abrir aqui um novo arquivo. Aqui eu não vou me preocupar com o template, tá? Depois vocês podem fazer isso daí também, um treinamento pelo próprio modelo aqui que já traz no Revit, ou no próprio template de vocês. Então, vamos fazer aqui um exercício como se estivesse iniciando um projeto, beleza? Então, a primeira coisa, aqui no template do Revit, ele já veio aqui no nível 1 aberto para mim, né? Posso vir aqui pelo modelo de vista, aqui onde está configurado como nenhum, né? Então ele não vem criado com nenhum modelo de vista nesse template do Revit. Ou vocês podem digitar, se vocês não tiverem nenhum modelo de vista aplicado, vocês podem digitar VG. Caso vocês tenham algum modelo de vista aplicado, vocês vão ter que clicar aqui em nenhum, beleza? Caso vocês tenham um modelo de vista, vocês vão ter que clicar aqui no nome do modelo de vista de vocês. Então vamos lá, vamos procurar aqui nas categorias, vamos aqui na parte aqui de terreno. Então, terreno, aqui nesse template ele já vem desligado, né? Vou ligar ele. E vou ligar aqui o ponto de origem interna, ponto base do projeto e o ponto levantamento topográfico. Vou dar um OK. Então, ele já vem aqui, então, esses três pontinhos aqui para mim. O que seria cada um deles, tá? Então, esse daqui que é o que mostra norte e a parte para o leste-oeste ali, né? Então, esse aqui é o ponto origem interna do Revit. Com ele a gente não precisa muito se preocupar, beleza? Ele somente é o ponto de origem interna do programa. Quando a gente abre um novo projeto, vocês vão ver que tanto o nosso ponto base do projeto, que é esse circular aqui, e esse nosso triangular, eles vão vir aqui exatamente no 00 do programa, tá? Mas a gente pode mexer cada um deles. Então, nosso ponto base do projeto e o nosso ponto de levantamento topográfico. Por que que quando eu mexi aqui, então vocês podem ter notado, quando eu mexo o ponto de levantamento topográfico, ele continua como zero, e quando eu mexo, então o meu ponto base do projeto, que é esse meu circular, ele já começa a alterar os valores. Porque esses valores de norte, sul, leste, oeste e até de elevação do meu ponto base do projeto, eles fazem referência a esse meu ponto de levantamento topográfico. Então, o Revit está me dizendo que o meu ponto base do projeto ele está com um deslocamento de 2.688 do meu levantamento topográfico para o norte, e ele está me falando também que ele está com 7.558 para o leste, né? Então ele está me dizendo que ele tem esse deslocamento com base no meu ponto de levantamento topográfico. Tá? Então aí já está então uma das principais questões de importância ali da gente definir esse nosso ponto de levantamento topográfico corretamente. Tá? O ideal é que a gente tenha então o nosso estudo aqui, já o nosso levantamento topográfico para iniciar o nosso projeto. Então, por exemplo, aqui digamos que a gente tenha como base, aqui eu vou desenhar só um ponto. Digamos que o nosso ponto do meu levantamento topográfico 00, lá definido pelo topógrafo, foi esse ponto aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar esse nosso ponto de levantamento topográfico exatamente no mesmo ponto 00 da topografia, beleza? Então esse aqui é o primeiro trabalho que tem que ser feito com as nossas coordenadas. Tomar um cuidado para que esse nosso símbolozinho aqui de anexo, ele não fique com esse traço aqui no meio. Por quê? Se eu deixo com esse traço aqui no meio, no que eu mudar aqui meu ponto de levantamento topográfico, ele vai pegar aqui, então vai começar a me dizer as distâncias que ele está com relação à origem interna do programa. A gente não quer isso, a gente quer definir que o nosso 00 seja exatamente no mesmo ponto do meu ponto de levantamento topográfico. Então vou retornar ele aqui para a origem interna do programa, vou clicar novamente nesse pin, já definiu como 00, já travou nesse 00, e agora sim eu vou então alocar ele aqui exatamente, digamos, ali no meu centro do meu círculo. Beleza? Eu não estou me preocupando aqui muito certinho ali, porque é somente um caso de estudo. Então ali, agora já está então o nosso ponto de levantamento topográfico ali na posição correta que a gente deseja. O ideal é vocês virem aqui em cima nessa ferramenta de pin e travar, de forma que quando vocês estiverem trabalhando, não ocorra por algum engano ali, vocês
mover. Então aqui eu estou tentando mover, ele não está deixando eu mover, beleza? Então ele está travado lá. E agora o segundo ponto que a gente tem que definir é o nosso ponto base do projeto. Vou desenhar aqui umas paredes só para a gente, para conseguir mostrar um pouquinho melhor para vocês. Então tá aqui, então as minhas paredes. Esse nosso ponto base do projeto, é interessante que tenha esse ponto definido lá no nosso PEB, tá? Então o nosso plano de execução BIM, eu vou tratar um pouquinho sobre ele em outros vídeos, tá? Mas, então aqui a gente tem o nosso ponto base do projeto. Aqui nesse nosso PEB, vamos colocar que a gente veio definido lá para o nosso gestor BIM, que o ponto base do projeto tem que ser esse daqui. Então agora sim, agora eu posso colocar e alterar aqui, então aqui já está referenciado com o nosso ponto 00 do topográfico. E aqui, por exemplo, esse aqui é o 00, até a elevação está zerada, né? Então nesse ponto aqui do topografia. Só que essa minha obra, digamos que ela vai ficar 2 metros acima. Então eu tenho que vir nesse ponto base do projeto e colocar aqui, ó, 2 metros. Então agora sim, já está alocado o canto da minha edificação 2 metros acima do meu ponto de levantamento topográfico e as minhas paredes então já saindo com base no meu ponto do levantamento topográfico. Então essa aqui foi a primeira parte ali do conteúdo, tá, para iniciar um projeto. Nos próximos vídeos eu vou começar a entrar em umas questões de informação do projeto, que a gente tem que inserir aqui dentro do nosso programa para sair uma correta exportação lá no nosso IFC, beleza? Aqui também o que eu posso mais comentar com vocês sobre uma questão de exportação já mais do nosso IFC, né? Se a gente vir aqui em arquivo, então a gente vai clicar aqui em arquivo, né? Arquivo, vamos lá só dar uma olhadinha nas questões de configuração e de exportação do IFC. Rapidamente, somente sobre essa parte de coordenadas, tá? Depois eu vou explicar mais detalhadamente todas as outras funções que a gente tem aqui no nosso IFC. A gente vai no Modify Setup e aqui em Geographic Reference a gente consegue ver então como que o Revit vai estar exportando esse nosso IFC. Então se a gente ver aqui Coordination Base, ele está como Shared Coordinates. As coordenadas compartilhadas é o nosso ponto do levantamento topográfico. Então ele vai estar falando aqui para o nosso IFC que quando nós clicarmos no botão ali exportar, ele vai definir como nosso ponto zero o nosso ponto do levantamento topográfico. Então ele vai utilizar como zero o nosso ponto do levantamento topográfico. Em alguns casos, né, pode ocorrer que vocês precisem alterar então essa configuração. Eu quero que meu zero seja meu Project Base Point, nosso ponto base do projeto. Tá? Eu quero que meu ponto zero seja o meu ponto ali o ponto do programa mesmo, 00 do programa. Tá? Mas em geral, ali, quando a gente está falando de BIM, o ideal é que a gente trabalhe sempre ali com o nosso projeto georreferenciado, então o ponto 00 tem que ser o mesmo ponto do nosso levantamento topográfico. Beleza? Então aqui, se vocês quiserem, pode já dar um OK e exportar ali só para ver como que ficaria então esse projeto locado lá para vocês.